E aí, meus manos, de boa? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, então já deixa seu like, deixa seu comentário aí, se inscreve, ativa o sininho que isso aí vai ajudar bastante, porque principalmente a gente está no início, né, desse canal, então deixa aí sua colaboração, mas vamos pro vídeo. O tema do vídeo de hoje é mulheres celibatárias. Primeiramente, se você ainda não viu, né, essa tendência, é bom eu contextualizar que é o seguinte: recentemente teve uma ascensão, né, em um tipo de narrativa, principalmente nas redes sociais, sobre meio que mulheres celibatárias, tá ligado? Meio que mulheres mid-tal, mulheres que estão seguindo o próprio caminho. Eu achei bem interessante, né, essa questão e vim comentar alguns pontos que a maioria das pessoas não analisa. Primeiramente, é que essa questão de celibato, ele sempre foi muito mais pesado para o homem, tanto com relação ao cara que não é celibatário, tanto com relação ao cara que é celibatário, no sentido de o cara que não consegue ter mulher, no caso o incel, né, o celibatário involuntário, ele sofre pra caramba, porque simplesmente socialmente e psicologicamente o homem sente essa necessidade de ter uma mulher, sente essa necessidade de mostrar que consegue, né? Principalmente porque mulher socialmente é um símbolo de poder para os homens. Então, meio que quando você tem acesso a mulheres, você já meio que é definido como alguém que tem valor, enquanto que quanto melhor é a mulher que você tem em questão de estética, questão de comportamento, maior é o seu valor. Logo, o cara, quando ele é celibatário, no caso, quando ele não deseja ser, e ele é, né, no caso do incel, ele tem um sofrimento muito grande, ele é meio que esnobado, né, socialmente, ele é menosprezado socialmente. Então, esse cara que tá passando pelo celibato involuntário, ele tem meio que uma maior tendência a ter uma desregulação emocional, a ter, sei lá, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, porque socialmente existe uma cultura de que homem que não consegue, né, ter acesso à mulher, ele é rechaçado, tanto pelos homens, pelos outros homens, tanto pelas mulheres. E também pelo cara que tem o celibato de maneira voluntária, ele vai ter um pouco menos de sofrimento por questões de ser uma opção dele, tá ligado? Ou seja, esse celibato voluntário, que é o VOLCEL, né? Celibatário voluntário. Basicamente, ele vai sofrer, sim, algumas rechações, né? Vai sofrer algumas críticas socialmente, porque justamente como existe essa tendência cultural de que homem de verdade é aquele homem que faz tudo por mulher, esse cara que aceita o celibato de maneira voluntária, ele acaba sim sendo rechaçado. A única possibilidade que eu vejo que o cara celibato não sofre reclamações ou não sofre ataques é em questão de padres, né, que aí tem a ver com a questão religiosa e as pessoas acabam aceitando naturalmente. Mas o interessante é que o causador do celibato em homens é muito diferente do causador em celibato em mulheres. Geralmente, a maioria dos caras que estão passando pelo celibato, que eles não conseguem, né, ter acesso à mulher, não é um celibato voluntário. Essa é a minha opinião, porque naturalmente, mano, se você convive com homens, você vê nitidamente o desejo que todos eles têm, mas fica nítido também que a maioria desses caras não tem acesso a mulheres, ou seja, o celibato do homem, ele é muito mais uma questão por falta de opções do que realmente uma escolha. No caso do celibato voluntário, o que eu acredito é que a maioria desses caras que são celibato voluntários, eles passaram um tempo, né, um período muito grande sendo celibatários involuntários, e daí eles fizeram essa mudança, né, para simplesmente ter uma melhor qualidade de vida. Ou seja, quando você, sei lá, vai na academia e você treina
querendo ser um bodybuilder ou querendo começar a ganhar mais músculos e depois de 1, 2 meses, depois de um ano, quando você não ganha isso, você acaba tendo sofrimento por ter, né, uma meta ali, por ter uma questão social, psicológica, física, né, que você propôs e daí você corre atrás daquele resultado, mas não tem resultado, você acaba sofrendo. Já o cara que passa 1, 2 anos e ele diz que o treino dele é muito mais por saúde, é muito mais por questão de não ficar sedentário, aí sim ele vai ser digno de aplausos, porque ele está conseguindo fazer o que ele propôs. Eu vejo mais ou menos essa semelhança na questão do Volcel, né? Muitas vezes o Volcel é o cara que não conseguia, ou seja, ele era um incel, mas daí, depois de um tempo consumindo conteúdo, ele percebeu que se ele não se agarrar nesse desejo de querer ter acesso a mulheres, tem uma tendência muito mais a ele não ter sofrimento, porque justamente é uma escolha dele. Então, o Volcel é o cara que decide sair do campo, né, de relacionamentos, porque ele vê que não é sustentável, tá ligado? O suco não vale a espremida e isso faz com que ele queira sair do mercado de relacionamentos. Mas outro ponto que eu vejo também é que o cara que realmente desistiu de relacionamentos e tem muitas opções, muitas das vezes ele desistiu simplesmente dos relacionamentos e não das experiências com as mulheres. Isso também é uma grande diferença. Então, para mim, um cara que realmente desiste de relacionamentos não é o cara que se fecha totalmente para relacionamentos, e sim o cara que decide não entrar no relacionamento tendo opções de ter um relacionamento. Essa é uma grande diferença, porque meio que quando você faz uma escolha que realmente é o que você deseja, mas que você não tem opções de fazer aquilo, você acaba, né, criando desculpas para fingir que você não quer aquilo. Mas quando você deseja algo e você tem muitas opções de fazer aquilo e não faz, no caso é porque você realmente não deseja fazer aquilo. Então, o cara que realmente não quer ter relacionamentos, ele tem que minimamente ter a opção de ter relacionamentos. O cara que não quer ter relacionamentos e é Volcel, muitas das vezes é porque ele não tem a chance de ter relacionamentos, entendeu? Mas falando das questões das mulheres celibatárias, o interessante é o seguinte: essa decisão é uma decisão totalmente conveniente para essa mulher. Porque o celibato masculino, ele é muito mais uma questão de falta de opções. Ou seja, ou o cara paga, né, para ter um relacionamento, ou o cara não tem, porque simplesmente o cara não tem opções para conseguir estar ali se relacionando. Então ele é realmente um celibatário involuntário. Ele não tem opções, tá ligado? Ele não tem escolhas. Se ele quiser, ele passa uma semana tentando e não consegue. Então, não é uma questão dele dizer, eu sou Volcel e pronto. Não, no Volcel ele tem que ter as opções, só que aí ele não quer se relacionar, que aí é uma decisão realmente voluntária. Agora, as mulheres com relação a esse celibato não é uma questão de oportunidade. Elas têm sim oportunidade de ter acesso ao sexo, né, com muita facilidade, mas ela não deseja isso porque simplesmente os caras que estão oferecendo isso não são suficientes para ela. Ou seja, muitas das vezes a mulher já está ali com seus 30, 32 anos, tem muita possibilidade de sexo para ela fazer tipo de maneira casual, mas ela prefere ter um comportamento ali de celibato porque simplesmente as opções que estão tendo, simplesmente os caras que estão indo atrás dela não são suficientes para ela querer ter aquilo. Ou seja, a mulher antes dos 30, né, tinha 1001 opções para fazer sexo e ela escolheu as 1001 opções para fazer porque simplesmente era o que tinha. Agora que ela está em outra condição, ela se torna essa celibatária voluntária porque simplesmente não tem nenhum cara que seja interessante para ela. E eu digo assim, interessante para ela, não no sentido de que
só vai cara sub-5 ou cara norme atrás dela. Na verdade, tem muitos caras destacados que vão sim, só que esses caras destacados vão querer só sexo. E é justamente por isso que ela põe essa falsa ideia de celibato voluntário. Ela quer simplesmente passar ali um pente fino e separar, né, os homens de baixo valor dos homens de alto valor. Então ela fala isso para simplesmente ela não precisar transar, não precisar fazer sexo com nenhum cara de baixo valor, mas no momento que algum cara de alto valor chegar e falar algo, ela pode simplesmente mudar de ideia e se agarrar com esse cara. Então, o celibato das mulheres hoje em dia é muito mais uma questão de que elas estão cada vez mais querendo qualidade com relação a VSM, tá ligado? Ou seja, elas querem cada vez mais os destacados, querem cada vez mais os caras que estão no topo da hierarquia, e elas estão simplesmente tirando de jogo, elas estão simplesmente rejeitando a maioria dos caras normes que estão ali no pé dela. Então não é uma coisa autêntica, tá ligado? É uma coisa simplesmente circunstancial que vai ajudar ela naquele momento. Diferente, né, do incel, que ele tem um desejo que é genuíno, tá ligado? Ele tem um desejo de se relacionar, só que ele não consegue ter acesso àquele desejo que ele quer. E daí ele acaba caindo nessa situação, né, de uma maneira involuntária. A mulher não, a mulher ela sempre teve muito acesso a sexo, só que quando ela percebeu que os caras só queriam ter acesso a sexo e sair fora, ela colocou essa condição: não, agora eu não quero mais transar, até que, né, chegue algum cara de alto valor que queira ter algo com ela. Então essa questão de celibatária, essas mulheres que estão em celibato, é muito mais uma questão de um filtro, é muito mais uma questão dialética, né, de argumento narrativo, para tirar a obrigação dela de ter que transar com alguns caras de valor que ela considera inferior. Logo, não é uma questão de necessidade que ela tem ali e não está conseguindo, tá ligado? É uma questão totalmente que é desejável para ela. E a gente já conhece, né, que mulher sempre faz esse tipo de coisa, de dizer que é uma coisa simplesmente para parecer socialmente aquilo e ter acesso ao que socialmente aquilo oferece. Não é mistério, né, que a mina roda aí no carrossel durante muito tempo e depois entra na igreja e muda totalmente o papo. Eu quero um cara que não gosta mais de moleque, agora eu quero só um homem de verdade, tá ligado? E esse lance é o mesmo lance desse celibato dessas mulheres. É simplesmente uma questão de argumento, uma questão de narrativa para fazer com que ela selecione com mais facilidade os caras para ela. Sem contar que ela, usando esse argumento, ela pode sim ter acesso a muito recurso de caras que são ali betas, né, de caras que são ali normes, porque simplesmente ela já deixou claro que não vai querer sexo, então o cara vai pagar uma coisa, vai pagar outra coisa, vai pagar outra coisa para tentar, né, no íntimo dele ele deseja ter o sexo, mas ela simplesmente não precisa entregar isso. Então ela vai receber as mesmas coisas que ela já recebia, não vai ter que entregar nada, né, que antigamente ela tinha que entregar para os destacados, mas agora ela usa essa questão de celibato simplesmente como um filtro ou então como uma narrativa para fazer com que os homens que estão dispostos a investir nela, tanto de baixo valor quanto de alto valor, consigam fazer isso sem que ela tenha nenhuma cobrança. Então o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, ativa aí o sininho e se inscreve, né, para dar uma ajuda. Nos links aí abaixo na descrição tem alguns links interessantes que vão te ajudar. Então qualquer coisa dá uma olhada aí, é rapidão. E até o próximo vídeo, é nóis.